Sani Cariveniti, você sabe por que, pelo menos as pessoas que já tiveram bastante contato, né? Você sabe por que os vênetos utilizam a palavra país ou pátria, no caso paese, para falar também das suas pequenas cidades e não apenas do país como um todo? Pois é, ao decorrer aí dos anos de curso de língua vêneta, em vêneto também se fala paese, né? Paese ou país. E aí então as pessoas ficam perguntando por que eles utilizam essa palavra que significa essencialmente país ou pátria também pode ser, para falar das suas cidadezinhas, afinal isso não tem lógica nenhuma. Pois bem, para entender um povo, a gente precisa conhecer, é claro, a sua língua, óbvio, mas é necessário que a gente conheça também a sua história, porque senão vamos cometer uma série aí de erros e muitas vezes preconceitos e caímos aí num buraco, talvez até de um certo egoísmo nosso, e a gente não consegue se aprofundar e nem conhecer nada com absoluta certeza, né, e sabedoria sobre as coisas. Fica no vídeo até o final se você quer saber uma peculiaridade dessas aqui. E claro, antes curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Já deixo aí para vocês a sugestão de comprar o Evangelho de São Marcos, traduzido em língua vêneta. É um trabalho aqui do Lenguamare, então entre em contato. Também tem o calendário do Vêneto, as bandeiras do Vêneto, e tem uma série de outros produtos aí que a gente vai estar anunciando ao decorrer do ano. Bem, vamos lá então. Em 1813, tudo começa mais ou menos aqui, na verdade começou antes, mas a gente vai partir de um ponto aqui que é muito simbólico também. Em 1813, com as sucessivas derrotas de Napoleão, nosso querido Bonaparte, né, mais uma vez o Vêneto se torna essencialmente palco de disputa armada, sendo retomado pelos austríacos em 1814. O retorno, assim sendo, né, da dominação austríaca traz consigo a retomada do espaço do catolicismo conservador e da sociedade nobiliárquica, que significa o quê? É uma sociedade pautada por hierarquias nobres, né? Pelos nobres, pela hierarquia dos nobres. Então, uma sociedade nobiliárquica. Assim, o espectro da disseminação dos horrores, né, da Revolução Francesa, e aqui eu digo, de fato, eram encarados como horrores, né, pelas comunidades vênetas ali de interior, que basicamente constitui o Vêneto inteiro, né? Então, esse espectro da disseminação dos horrores da Revolução Francesa em território vêneto estava eliminado aí, né? Pois os austríacos representavam uma administração aristocrática e voltada para Roma. Por enquanto, estava eliminado. Esse período de dominação austro-húngara, que se segue à queda do bonapartismo em 1814 até a entrada definitiva do Vêneto no Reino da Itália em 1866, será cheio, é óbvio, de disputas patrióticas pela construção da Itália como nação, a construção do que a gente conhece hoje como Itália. A maior parte, então, da população rural vêneta pouco, né, essa é uma grande verdade, pouco entendia das concepções de Mazzini, que a gente já retratou aqui, a gente já falou sobre isso, assista aí os vídeos do canal, sobre o futuro da península italiana, ou no que essas concepções aqui de Mazzini diferenciavam das percepções do Vittorio Emanuele e até mesmo do Giuseppe Garibaldi. Então a população pouco sabia desses personagens, muito menos dos seus ideais, né, das suas ideias. A população queria simplesmente viver a sua vida, trabalhar e, enfim, né, eles não estavam muito aí para esse pessoal. Porém, cada vez mais percebem que o alemão fala uma outra língua, não constrói elementos culturais comuns significativos com a comunidade local e, sem dúvida, para essas populações rurais, é o grande responsável pelos problemas da miséria enfrentada. Não só o alemão aqui. É claro que ele faz parte disso, né, o austríaco, chamado de alemão também naquela época, óbvio, mas isso começa lá com os franceses, ou seja, o elemento estrangeiro, aquele que vem de fora e que ataca. Então, os alemães entram aí nesse saco também. No entanto, o grupo dos apelos
patrióticos pela Itália revolucionária não era o dos camponeses e nem mesmo dos aristocratas. Isso tem que ficar bem claro. Esse apelo pela Itália patriótica e revolucionária veio e continua, nessa época, vindo da sociedade burguesa, né, dos burgueses. A burguesia era um grupo emergente, o qual muito perdia com a política dos Habsburgos, ou seja, da Casa da Áustria, e era o principal articulador do Ressurgimento, ou seja, o Risorgimento, né, tão famoso italiano, o Ressurgimento, nas províncias vênetas. Então, essa burguesia aqui geralmente eram os principais articuladores, aqueles que tentavam vender a ideia, né, para o interior também, principalmente para esses líderes comunitários de interior, enfim. Entretanto, a memória sobre a unificação relata uma adesão lenta e trabalhosa dos ambientes vênetos à ideia nacional. Não era também muito bem aceita, porque as pessoas não conseguiam conceber essa ideia a partir do momento em que elas tinham ainda muito fresca essa realidade da Sereníssima República de Veneza. Então, essas coisas atrapalhavam, e até mesmo porque, enfim, são ideias que não eram novas, vocês têm que entender isso. Napoleão já veio com essas ideias, e aí, então, isso já gerou uma certa distorção. Bom, isso daqui nos afirma aí, tem uma autora, Ginetta Ausas, e, inclusive, eu deixo aqui as referências para vocês na descrição do vídeo, né? Tem que abrir a descrição do vídeo aí para vocês verem direitinho. Agora a gente vai falar exatamente sobre o fenômeno, né? De onde vem essa ideia de chamar o seu pequeno, a sua pequena comunidade, a sua cidadezinha ali de 5 mil habitantes, 9 mil habitantes, como muitas são, de país. Que é uma coisa assim que no Brasil não se teria uma ideia, né, de chamar pequenas cidades e nem grandes cidades de país, né? Isso seria considerado até separatismo, talvez. Esse fenômeno aqui, ele começa a ocorrer após a queda da Sereníssima República de Veneza, que era a República dos Vênetos. Então, cada vez mais o camponês foi se fechando ao seu microambiente como forma de proteção e, por óbvio, segurança. Isso já havia ocorrido antes, por exemplo, na invasão dos bárbaros no início da Idade Média, o que foi a mola propulsora do surgimento da Sereníssima República de Veneza alguns séculos depois, né? Toda essa ideia e esse sentimento que os vênetos tinham. A autora, que eu já citei aqui, a Ginetta Ausas, do livro Lembranças Pessoais em Memória do Vêneto, fala ainda em uma imagem típica das províncias vênetas, verossímil, a qual foi criada e consolidada, perdurando até nos dias de hoje, né, os dias atuais, enquanto representação de uma cultura regional. Então, isso que nós percebemos até os dias de hoje no Vêneto e também aqui, e quando eu falo aqui, estou me referindo ao interior do Rio Grande do Sul, propriamente a Serra Gaúcha, que tem enfim, influência vêneta, não só aqui, né, do interior, mas eu falo sobre aqui. Esse fechamento foi construído como uma reação aos invasores da Sereníssima República de Veneza. Então, começa-se a criar aí uma cultura vêneta que se constrói de fechamento regional, também chamado de campanilismo. Um movimento, aliás, um movimento exatamente como aquele do início da Idade Média, como eu já relatei, antes do surgimento da Sereníssima, que foi basicamente aquilo que, depois de alguns séculos ali, desse sentimento sendo remoído, é que surge vários movimentos políticos em prol também de uma independência vêneta. E assim os nossos colonos, ainda no Vêneto, começaram a cultivar um sentimento de desconfiança com tudo e todos, algo que foi trazido sem sombra de dúvidas aqui para a Serra Gaúcha e que ainda hoje permanece vivo, até mesmo em mim, né? Não só lá no Vêneto, mas aqui também. Então, tudo que tenha sentido de novidade e de progresso é visto com muito critério e ceticismo. De tal maneira, a partir da queda da Sereníssima República de Veneza que os vênetos até hoje passam a conviver com um eterno senso de uma perda irreparável do mundo, né, no qual nasceram e ao qual pertenciam seus pais. No nosso caso hoje, no qual pertenciam os nossos antepassados.
é uma sensação descrita pelos autores a Luisa Codemo e Antônio Caccianiga. Eles falam, claro, entre as elucubrações deles, eles dizem que isso daqui é uma contemplação, né, da harmonia acolchoada do bom tempo antigo e na defesa amarga e obstinada do Vêneto rural, principalmente quando a gente fala sobre os colonos, né? Vem daí a utilização, assim, do termo pátria ou país, paese, para sua própria cidadezinha, ou a sua região também pode ser, né? Paese. Não tendo mais a sua pátria poderosa, isso é, a Sereníssima República de Veneza, a dominante, os vênetos, assim clausurados, começam a se identificar mais com a sua própria cidadezinha do que com o contexto geral já espancado e virado de cabeça para baixo aí pelos revolucionários nesse momento aqui. Então, o brasileiro, uma pena, o brasileiro, e eu digo brasileiro, tá em geral, mas principalmente o brasileiro que é descendente aí de vênetos, muitas vezes ele vai para lá e ele não entende isso, ele acha que é má educação, que as pessoas não gostam dele e tal. E, na verdade, não. É um típico elemento cultural vêneto que o que acontece é que, muitas vezes, esses brasileiros descendentes de vênetos já perderam boa parte do seu laço com a história, primeiramente com a língua vêneta e depois com o seu laço com a história, com a cultura vêneta, que foi deixada aqui a partir desses estragos que os revolucionários fizeram, né? Muitos brasileiros já não têm mais essa concepção, já foram totalmente digamos, enraizados na cultura brasileira. Então eles se ofendem porque as pessoas são fechadas, porque as pessoas não dão muita trela. Ele está acostumado com aquela coisa assim do brasileiro e tal. Mas é preciso que a gente entenda, né, o que aconteceu, como funciona, e na verdade se você vier aqui vai ser tratado do mesmo jeito que foi tratado lá, né? No conjunto de crônicas de Caterina Percotto, intitulado Racconti, se pode perceber sim ainda essa concepção de pátria vinculada ao pequeno lugar de nascimento e seu entorno, né, aos lugares de memória que remetem à infância. Assim, sobre o viajante que a casa retorna, ao escutar o tocar da Ave Maria pelos sinos da igreja de São Pedro, é descrita a seguinte sensação. Aquele som o comoveu. Parecia-lhe a voz conhecida de um amigo que se revê depois de longa ausência. Quantas memórias voltaram então ao seu coração, à sua infância passada, os pais, os amigos, a pátria, o primeiro palpitar da alma enamorada, tudo se ligava àquele sino harmonioso. E como conclusão, então, aquilo que se observa atualmente é um processo, na verdade, desencadeado desde 1797, estou falando aqui da queda da Sereníssima, quando os revolucionários põem fim à pátria vêneta e, como pátria, o Vêneto só pôde contar com plena confiança com a sua família, os amigos próximos e vizinhos, isto é, o seu paese. Pois bem, o seu microambiente, aquilo que para ele são ainda são as relíquias da Sereníssima República de Veneza lá do passado. Então, a gente precisa desmistificar essas coisas, né, para a gente não ter esse olhar muito assim superficial sobre os fenômenos também, sempre muito bom, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de comentar aí, o comentário é muito importante para o canal e para o vídeo, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, Strucon.